Eu vou soltar uma Mateus capítulo 18, versículo 35. Desde já eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade e agradecer a pastora por ter me confiado de trazer a palavra para a noiva do Cordeiro. Amém? Amém. Vamos estar lendo? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Glória a Deus. Amém? Pode estar sentado, glorificando o nome do Senhor. O nosso tema é deixando o passado que condena o seu irmão para que você não seja condenado. Amém? Bom, esse tema aqui é um tema muito forte, é um tema que mexe muito com a nossa estrutura e com o nosso coração. A palavra que o Senhor me direcionou, o título da palavra é A Parábola do Servo Incompassivo. Bom, essa parábola vai se passar antes de Jesus iniciar a parábola. Diz que Pedro ele chega até Jesus e pergunta: Jesus, até quantas vezes eu tenho que perdoar alguém que me fere? Até 7 vezes? Então Jesus ele fala: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E após isso Jesus ele começa a falar: olha, o reino do céu se compara a um certo rei que um dia ele resolve pegar ali para fazer as contas de pessoas que lhe deviam. E diz que a sorte lhe cai sobre um servo dele que devia 10.000 talentos a ele. E diz que então ele pede para que traga esse servo até a presença dele. E diz que chegando, o servo ele não tinha com que pagar. Ele não tinha condição de pagar ao rei. Então diz que o rei ele fala: então pegue a mulher, pegue os filhos, pegue tudo que ele tiver e venda, porque ele não tem condição de me pagar. Mas diz que aquele servo ele começa ali a se ajoelhar, a se reverenciar, a pedir ao rei, a clamar ao rei que não fizesse isso, mas que tivesse misericórdia dele. Então diz que aquele rei, movido de íntima compaixão, ele vai e resolve perdoar a dívida daquele servo. Mas lá pra frente diz que aquele servo, ele vai e quando chega na frente, ele encontra um dos seus conservos. E diz que quando ele encontra esse conservo seu, diz que este conservo ele devia 10 talentos a ele. Olha só a diferença, ele devia 10.000 ao rei, mas o seu conservo devia 10 talentos a ele. Mas diz que naquele momento, quando ele encontra aquele conservo, ele pega aquele conservo, começa a sufocá-lo, começa a oprimir e a dizer para que ele pagasse o que ele devia a ele. E diz que aquele conservo faz a mesma coisa que ele fez para o rei. Ele se ajoelha, ele implora, ele começa a clamar por misericórdia. Mas diz que aquele servo, ele não tem misericórdia, ele não perdoa a dívida daquele conservo, mas pega ele e joga ele na prisão até que ele pagasse tudo que ele devia. E a palavra vai dizer que um dos servos daquele rei estava ali e viram aquela situação e começaram a se entristecer e foram até o rei e falaram ao rei: olha, rei, aquele servo que o Senhor perdoou a dívida, ele encontrou um conservo, ele encontrou um outro homem que o devia, mas ele não perdoou a dívida que ele devia. Antes pegou ele e jogou na prisão. Então diz que aquele rei manda chamar aquele servo e diz: servo malvado, eu perdoei a sua dívida, eu te perdoei algo que você me devia e você não teve compaixão do seu irmão, você não teve compaixão daquele que te devia. Então diz a palavra do Senhor aqui, vai dizer que indignando o seu senhor, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que devia. E como o versículo que a gente leu aqui, né? Assim vos fará também o vosso Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão. Bom, o tema é deixando o passado que condena o seu irmão para que você não seja condenado. Nessa parábola a gente pode ver aqui especificadamente a palavra do que é deixar o passado do irmão para que a gente não seja condenado. Naquele momento, quando eu li essa passagem, eu me lembrei muito do que Jesus ele fez por nós, né? Jesus ele foi crucificado, mas esse sacrifício que Jesus fez foi para que do Pai a gente recebesse o perdão. Antes nós estávamos condenados ao inferno, estávamos condenados ali a passar a eternidade de sofrimento eterno. Mas Jesus ele veio, pagou um alto preço, ele nos perdoou e hoje nós estamos aqui por conta desse perdão que o Senhor ele nos concedeu. Então o que essa parábola ela quer dizer para nós hoje? Se o Senhor ele nos perdoou, se o Senhor ele abriu ali uma exceção para que hoje a gente venha estar aqui na presença dele, porque é que muitas das vezes quando o irmão ele
perdão, o nosso Pai Celestial ele também não vai nos perdoar, porque a palavra de Deus ele nos ensina que nós devemos ser misericordiosos, benignos, que nós devemos agir no perdão a todo momento. Por isso que a palavra de Deus fala aqui quando Pedro ele fala: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes não, 70 vezes 7. É claro que o nosso irmão ele não vai pecar contra nós 70 vezes 7. A gente não vai pecar contra o nosso irmão 70 vezes 7 no dia. Mas o que Jesus ele quis deixar aqui, passar aqui, que o perdão não deva ser por limite. Você não deva limitar o perdão para o seu irmão. Mas a palavra aqui, o que eu vou falar agora, eu falei que o perdão ela não se limita. Mas o perdão ele tem um certo limite sim. Porque mais acima fala, no versículo 15 fala: se o teu irmão pecar contra ti, errar com você, fazer algo contra você, você chame ele e o repreenda. Se ele se arrepender, você ganhou seu irmão. Mas se ele não se arrepender, você chame mais testemunhas, fale com ele, repreenda ele. Se ele não se arrepender, você leve até a igreja. Se ele não se arrepender perante a igreja, trate ele como um gentil e publicano. Claro que você pode se perdoar o seu irmão, você deve perdoar o seu irmão, mas não quer dizer que você vai tolerar tudo que ele fizer, porque tem pessoas que o perdão ele é liberado. O perdão é liberado, a gente perdoa, a gente fala, a gente brinca, mas no mesmo momento a pessoa volta a fazer tudo de novo que tinha feito contra a nossa vida. E às vezes não é o que o outro faz conosco, mas é o que a gente faz para o outro também. Por isso que é muito importante a questão do perdão, porque nem sempre é o irmão que vai fazer contra a nossa vida. Às vezes somos nós que fazemos contra a vida do irmão. Por isso que o tema ele é bem delicado, deixando passar o que condena o seu irmão para que você não seja condenado. Sabemos que tem muita falta de perdão que existiu em nós e que existe ainda em muitas pessoas, que é gerado por coisas que aconteceram lá no passado, por coisas que pai, por coisas que mãe fizeram, por coisas que nossos irmãos fizeram, amigos fizeram. Mas a palavra do Senhor diz para a gente deixar isso para trás, para a gente liberar o perdão, porque se a gente não libera o perdão, a nossa vida acaba sendo atrofiada. O nosso desenvolvimento no mundo espiritual, ela não acontece. Por isso muitas das vezes acontece da gente estar na presença do Senhor e a gente não ter um desenvolvimento espiritual, porque às vezes lá no nosso coração tem uma falta de perdão, tem algo que o inimigo ali ele colocou, ele planejou e a gente acatou. Por isso, para o inimigo ele colocar algo no nosso coração, algo na nossa mente, é necessário que a gente venha dar brechas, é necessário que a gente dê legalidade para que o inimigo ele venha entrar. Então a falta de perdão é uma legalidade, é uma brecha, porque às vezes nós estamos aqui hoje, nós até louvamos, nós até adoramos, nós até falamos do amor de Deus, mas será que a gente está vivendo esse amor de Deus? Porque uma frase que eu ouvi muito bonita e interessante é que muito ama, muito perdoa. Então quando a gente quiser medir o nosso amor, quando a gente quiser medir se a gente ama muito, a gente deve medir quantas vezes nós perdoamos o próximo, quantas vezes nós estamos ali dispostos a perdoar aquele que nos feriu, aquele que nos machucou, e quantas vezes nós estamos dispostos a pedir perdão para aquele que nós machucamos, porque o tema fala deixando passar o que condena o seu irmão para que você não seja condenado. Às vezes nós lemos esse tema, nós estudamos essa palavra e às vezes trazemos para nós como se nós somos vítimas o tempo todo. Mas será que em todo o tempo nós somos vítimas? Ou será que às vezes, na maioria das vezes, nós não somos os acusadores, nós não somos aquele que aflige, aquele que machuca, aquele que oprime o nosso irmão? Então é necessário que a gente venha aprender isso, que o perdão, ele pode sim transformar vidas, libertar vidas e restaurar. Algo que aconteceu na minha vida, que eu sou testemunha hoje, é sobre o perdão. Um certo dia eu estava lavando prato e eu comecei a chorar e meu pai estava do lado. E como eu disse, às vezes o trauma gera falta de perdão. O trauma da infância, o trauma de pessoas que passaram por nossa vida gera falta de perdão. E um dia eu estava lavando prato e eu lembro que eu estava lavando e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e eu não entendia. Até que o Espírito Santo, ele falou comigo, peça perdão ao seu pai, porque eu não perdoava o meu pai. Então eu vivia sempre depressiva. A falta de perdão, ela traz a depressão. A falta de perdão, ela traz angústia, traz dor. O nosso coração ali começa como se
se tivesse sido ferido o tempo todo. É como se a todo momento o nosso coração estivesse apertado e estivesse sendo ali agredido por nós mesmos pela falta de perdão. E no momento que eu liberei perdão, meu Pai, que eu abracei, meu Pai, que eu chorei, que eu liberei perdão, meu Pai, eu senti uma paz que eu nunca havia sentido na minha vida. Então, quando nós não perdoamos, nós não temos paz. Não adianta a gente dizer que temos paz estando na presença do Senhor se a gente não liberar o perdão. Porque o perdão não deve ser só para quem a gente quer. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele não faz acepção de pessoas. Como é que eu vou perdoar um irmão hoje e não vou perdoar o outro? Eu vou perdoar mais esse irmão porque eu vou mais com a cara dele e não vou perdoar o outro. A mesma coisa é o perdão fingido. É o perdão que na verdade não é perdão, é remorso. Eu vou falar hoje, eu vou pedir perdão hoje. Às vezes acontece de muitos pedir perdão no dia da ceia. Isso não é perdão, é remorso. Eu vou pedir perdão porque eu vou cear, mas no outro dia eu não quero nem olhar na cara do irmão. No outro dia eu não quero nem que fale comigo. Isso não é perdão, é remorso. O perdão é quando a gente perdoa e a gente esquece. Por isso que o tema é deixando o passado que condena o seu irmão para que você não seja condenado. É deixando, é abandonando. Não é falar hoje, pedir perdão hoje e amanhã não quero saber, não quero que fale comigo. Ele cai e eu lá. Não é desse jeito que funciona com Deus. Imagine se Deus ele fizesse isso conosco todos os dias. Conosco que a gente pega todos os dias, erramos, falhamos com o Senhor. Se o Senhor ele falasse isso, hoje ele pecou, me pediu perdão, ok, eu perdoo, mas eu não quero conversa com ele, eu não quero intimidade, eu não quero nem olhar para ele hoje. Eu não quero que ele escute minha voz, eu não quero que ele leia a minha palavra, eu não quero nem que ele me louve, nem que ele me adore. Imagine se o Senhor fizesse isso conosco todos os dias. Então que a gente, a cada dia, a gente vem aprender que para a gente ser perdoado por Deus, é necessário que a gente perdoe os nossos irmãos. Aleluia. É necessário que a cada dia a gente se coloque na condição de pecador. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que não há um só justo na terra. Porque a palavra de Deus, em Tiago, vai dizer que tem pessoas que têm pensamentos facciosos contra os irmãos. O que é pensamentos facciosos? Eu perdoo meu irmão, mas eu não quero que ele vá para frente. Eu digo que eu perdoo meu irmão, mas eu não quero que ele evolua espiritualmente. Eu não quero que ele se firme na presença do Senhor. E diz que esses pensamentos, diz que essas atitudes são da natureza diabólica, natureza terrena, animal. Então hoje nós fomos chamados para viver a sabedoria de Deus. O que é a sabedoria de Deus? É mansidão, é alegria, é paz, é misericórdia, é benignidade. É a gente levar os frutos do amor, não o fruto do diabo, não o fruto da ira. Aleluia. Então se hoje você se encontra numa condição que você sente angústia o tempo todo, que você não se sente feliz, às vezes a felicidade está ali, mas eu não consigo me sentir feliz dentro da felicidade. Por quê? Porque o coração mesmo está aprisionado em algo que aconteceu lá atrás, algo que aconteceu no passado. Então é necessário que a gente venha se examinar todos os dias. O que é que está faltando? O que é que está faltando eu fazer? Porque para eu estar falando dessa palavra, é necessário que eu esteja numa posição de perdão para o outro e na condição de pedir perdão para o outro. Não adianta eu pregar aqui e estar com ira, estar com raiva do meu irmão. Não adianta. Então a palavra de Deus vai dizer em Hebreus 12:14: é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Muitos querem a santificação, mas não querem seguir a paz com todos. E muitas das vezes isso nem acontece lá fora. Às vezes o ímpio consegue ter um coração mais amolecido para o perdão do que o crente, do que o cristão que está dentro da igreja. Às vezes o que está dentro da igreja consegue ser mais coração duro do que o que está lá fora. Pega esse duro aí. Por isso que é necessário a gente aprender que Deus, ele trabalha dessa maneira. Que nem diz a parábola aqui: se você não perdoar o seu irmão, o vosso Pai Celestial ele também não vai te perdoar. Então diz que naquele grande dia haverá muita surpresa. Haverá muita surpresa, não é só pelos falsos profetas. É pelas pessoas que até estão aqui, até estão pregando, até estão louvando. Dessa maneira aí. Olha aí. Até tá no carro, até tá
eu não perdoo minha mãe, eu não perdoo meu pai, eu não perdoo meus irmãos, eu não falo com minha família, eu falo com um, falo com outro. Imagina só uma pessoa que você diz, eu odeio essa pessoa, não quero saber dessa pessoa, nunca vou perdoar essa pessoa, e essa pessoa morrer hoje. Imagina só, porque a palavra de Deus diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. A palavra de Deus já diz tudo, não deixe o sol se pôr, você odiando, você deixando de perdoar o outro. Então quando a gente nega esse perdão para o outro, ou quando a gente nega até mesmo receber o perdão, a gente está negando o perdão do Pai. Dessa maneira aí. Então a palavra do Senhor vai dizer aqui em Tiago 4,11: contra a maledicência, não julgue, não fale mal. Há um só legislador e há um só que salva e destrói. Muitas das vezes nós queremos nos colocar na condição de juiz. Nós queremos ser juiz na vida do outro. Eu não vou perdoar não porque aquele irmão fez algo horrível contra a minha vida. Mas a gente já parou para pensar quantas coisas horríveis nós fazemos durante o dia que desagrada ao Senhor, e o Senhor ele nos perdoa no momento que a gente bota o joelho no chão e pede perdão. Quantas vezes nós erramos com o Senhor, nós prometemos algo ao Senhor e nós não cumprimos. Olha aí. Nós até achamos que estamos servindo, mas estamos fingindo servir ao Senhor. E o Senhor, Ele mesmo nos conhecendo, Ele nos perdoa. Porque o Senhor ele não nos conhece só hoje. O Senhor nos conhece antes mesmo dele nos formar no ventre. Antes mesmo dele formar o mundo. Antes mesmo da criação, o Senhor já nos conhecia. Então Ele sabia o quanto que a gente ia errar, o quanto que a gente ia pecar, o quanto que a gente ia se ajoelhar para pedir perdão. Então por isso que o Senhor, Ele deixa isso para nós. Porque se Ele nos perdoa, o Deus glorioso, o Deus grande, o juiz, o Deus justíssimo, Ele nos perdoa mesmo Ele sabendo que a gente pede perdão agora. Mas em outro momento, minuto, segundo, a gente vai estar errando de novo. Então por que com o nosso irmão a gente não vai fazer o mesmo? Porque se a gente for parar para pensar, há muitas vidas que estão paradas, há muitas vidas que não estão sendo libertas por conta da nossa vida. E eu aprendi isso, porque como eu falei aqui, eu liberei o perdão para o meu pai, e o meu pai ele não falava com a mãe dele, tinha muita raiva da mãe dele. Mas a partir do perdão que eu liberei, o meu pai, ele pediu perdão, liberou o perdão para a mãe dele, e hoje os dois convivem como nunca havia convivido antes. Então a vida dele, o perdão foi liberado através do momento que eu disse, não, eu não vou mais viver nessa situação de guardar rancor, de guardar mágoa, de guardar ira. Parece que veio. Porque o Senhor, Ele quer libertar vidas através da nossa vida. Mas o Senhor, Ele não vai nos usar para libertar vidas se a gente passa o tempo todo acorrentando vidas. Por isso, eu parei para pensar estudando essa palavra. Muitas vezes a gente se arruma, veste a melhor roupa, arruma o cabelo, passa o melhor perfume, se ajeita todo, bota a melhor gravata, o melhor paletó e vem para a casa do Senhor. A gente vem e se arruma todo, vem todo bonito mesmo para a casa de Deus. Mas eu parei para pensar, se eu me arrumo toda, venho toda arrumada para a casa de Deus, mas eu não libero perdão, é como se eu estivesse vindo podre. Porque imagina, pense comigo, imagina, a gente vindo para a casa de Deus, veste nossa melhor roupa, nosso melhor terno, nossa melhor gravata, melhor sapato, e arrastando uma pessoa na corrente, pelo caminho, arrastando aquele que a gente não libera o perdão. É dessa maneira, ou senão a gente deixa lá, ou deixa em casa, ou deixa onde for, uma pessoa na forca. Aí a gente tá aqui pulando, tá adorando, tá até rodando no manto, tá fazendo tudo, mas tá um lá enforcado em casa. Ou tá um lá, entrei na igreja, mas tá um lá com a corrente lá na porta, esperando o sol sair pra eu arrastar pelo meio do caminho de novo. Não adianta a gente vir todo bonito pra dentro da igreja. Não adianta. Se não tem perdão, se não libera perdão, se não age com perdão, se não esquece o passado do outro. Olha aí. Porque às vezes a pessoa nem fez nada contra a gente. Às vezes a pessoa não fez nada. Não fez nada. Mas a gente lembra do passado da pessoa e diz, aquela pessoa era miserável. Aquela mulher era prostituta.
Forte essa palavra. Às vezes a pessoa não fez nada, mas a gente cria raiva, cria ira, sem nem precisar. Pode essa Por isso, palavra. é o que a palavra diz em Tiago: pensamentos facciosos, pensamentos diabólicos, animal, terreno. Isso. Porque tem pessoas que têm raiva, sentem raiva de outra pessoa porque outra pessoa sente. A pessoa não me fez nada, mas se meu amigo, se meu irmão tem raiva, eu também tenho raiva. Eu também não perdoo. Então a pessoa acha que perdão é só questão de a pessoa te xingou aqui agora, a pessoa me pediu perdão, vou perdoar. Acho que é só isso. Não, o perdão, ela está incluso nessas coisas. É a pessoa sentir raiva, sentir ira do outro sem ter motivo algum. A palavra do Senhor vai dizer que em 1 João 2,9-12 fala: aquele que diz está na luz e aborrece a teu irmão, até agora está nas trevas e é considerado homicida. Aquele que não perdoa é considerado um assassino, um homicida, que está a todo tempo ali matando o irmão. Eu não vou perdoar, ele vai morrer, mas se seu irmão morrer, você vai morrer junto. Se seu irmão for condenado, você vai ser condenado junto. Se seu irmão for para o inferno porque da sua falta de perdão, você também vai para o inferno porque não liberou o perdão. Então, se hoje a gente quer estar na presença do Senhor, a gente tem que aprender que Deus, Ele é justo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado. Se eu não quero que o meu irmão ele tenha o céu, Deus ele também não vai nos conceder o céu. Dessa maneira exata aí. Então a palavra de Deus fala aqui que é necessário a gente ter uma cura da nossa alma. Para o Espírito ele trabalhar bem dentro de nós, a nossa alma tem que ser curada. E quantas vezes nós nos afligimos, nos angustiamos, porque nós não queremos quebrar o orgulho. Porque a falta de perdão é orgulho. Eu não vou perdoar porque ele me magoou, ele me entristeceu. Olha aí. Mas se todos nós estamos na condição de pecadores, quantas vezes nós entristecemos, quantas vezes nós magoamos o outro, quantas vezes nós ferimos com palavra ao outro. Então muitas coisas não vão para frente na nossa vida, é pela essa falta que há dentro de nós, essa falta de perdão. É através disso. O inimigo, ele age sim para impedir, mas muitas vezes somos nós que impedimos o agir de Deus na nossa vida. Então, se hoje nós queremos ser mensageiros do Senhor, queremos ser levitas da casa do Senhor, queremos levar a palavra dele, queremos que vidas sejam salvas, Aleluia. é necessário que a gente comece salvando aquele que a gente não quer que tenha salvação. Aleluia. Porque muitas vezes nós fazemos isso. Eu quero ser salvo, mas eu não quero que o meu irmão seja salvo. É forte. Quantas vezes nós estávamos lá no lamaçal do pecado, nós estávamos no erro, nós estávamos ali nos embriagando no vinho da contenda, e Deus ele foi lá, nos perdoou, nos resgatou, nos trouxe, nos colocou aqui de pé. Glória. Mas aí quando vem o irmão, nós queremos afundar o irmão, nós não queremos que o irmão ele tenha uma transformação na vida. Então a palavra do Senhor aqui vai dizer em 1 João 3:11-24, desde o princípio que Deus ele fala que nós amemos uns aos outros. Aleluia. O mandamento do Senhor é amar o teu próximo assim como ama a ti mesmo. É Aleluia. assim mesmo. Se eu não perdoo meu irmão, logo eu não me perdoo. Se eu odeio meu irmão, logo eu também me odeio. Você não vai dizer que se ama odiando o irmão. Eu não vou dizer que eu me odeio e dizer que eu amo meu irmão. Porque eu entendo que isso aqui, que o sentimento ele é recíproco. A palavra de Deus, o mandamento de Deus, ele diz: ama teu irmão assim como tu ama a ti mesmo. Se eu odeio o meu irmão, eu não me amo. Olha aí. Então, se eu digo que eu amo a Deus e não amo meu irmão, eu estou sendo mentiroso. Está na Bíblia. Então, Deus ele deixa aqui várias referências. E a principal referência desse tema é Jesus naquela cruz. O perdão que ele liberou para a humanidade. Mas só pega o perdão, só aceita o perdão, só recebe o perdão quem quer. Nem todo mundo quer receber o perdão. Nem todo mundo quer estar com o perdão do Senhor. Então, às vezes na nossa vida, a gente vai ver pessoas que elas não vão querer receber o nosso perdão. Mas é necessário que a gente faça a nossa parte perante o Senhor. Porque o Senhor, ele conhece o nosso coração e ele sabe quando a gente está sendo sincero e quando a gente não está sendo sincero. Meu Deus. Então não adianta a gente
Senhor, ele perdoou aquele homem. Aquele homem devia 10.000 talentos. E o Senhor, ele perdoou. Ele agiu de íntima compaixão. E quantas vezes o irmão vem até nós pedir perdão e a gente endurece o nosso coração, a gente não quer saber, a gente não quer falar, até a gente diz assim, eu te perdoo. Mas outra coisa que eu aprendi, desculpa também não é perdão, porque tem gente que não consegue pedir perdão. É sempre, eu errei, desculpa não é perdão. A palavra já diz tudo, desculpa, é uma desculpa, porque eu não quero pedir perdão, eu vou dar uma desculpa esfarrapada. Então é necessário que a gente venha aprender o poder do perdão, porque o perdão ele pode libertar, o perdão ele pode curar. E às vezes tem famílias, tem parentela nossa familiar que está ali acorrentado, que está aprisionado nas mãos do diabo, porque nós que estamos na presença do Senhor, a gente não se posiciona como verdadeiros cristãos. Porque se a gente diz que é cristão, que a gente serve ao Senhor e a gente não age com perdão, e a gente não perdoa, então logo o Senhor está vendo que a gente não está servindo Ele de verdade por inteiro. Dessa maneira aí. Em Efésios 4:32 fala: antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Aleluia, aleluia, Jesus. Então que a gente venha aprender com essa palavra que deixar o passado do irmão não é dizer que a gente está se humilhando. Não é dizer que o irmão é melhor do que a gente. A palavra do Senhor fala que a gente tem que dar honra ao nosso irmão. Mas quando a gente se coloca na posição de legislador, na posição de juiz, eu não vou perdoar porque ele não merece. A gente está querendo se colocar na posição de Deus. A gente está querendo dizer que a gente é maior e melhor do que Jesus. Porque Jesus, ele desceu na sua glória, veio, se fez homem, se fez carne mortal, foi humilhado, envergonhado, crucificado, para que hoje a gente venha receber o perdão do Senhor. Então, quando a gente se coloca na posição de não liberar o perdão, de não liberar ali a libertação para a vida do outro, a gente está se colocando num lugar como se a gente fosse maior do que Deus, como se a gente fosse melhor do que Jesus, como se o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo não tivesse valido de nada. Então, como é que a gente quer perdão e a gente não quer liberar o perdão? Como é que a gente quer receber compaixão, receber misericórdia, se a gente não quer liberar compaixão, não quer liberar misericórdia para o outro? Não adianta a gente dizer de boca, porque a palavra de Deus fala um amor não fingido. Não adianta a nossa boca ser fingida. A gente fala com a boca, mas o nosso coração está desejando a morte do outro. O Senhor, ele não é mentiroso. O Senhor, ele não é enganoso. O Senhor, ele é o Deus justo, é o Deus poderoso e o Deus verdadeiro. Então implica que nós, como servos do Senhor, sejamos verdadeiros para o nosso irmão. Andar em união, em comunhão. Porque a palavra de Deus fala, reino dividido não prevalece. Então, se lá fora, a vergonha lá fora já é tão grande, imagina quem está na presença, dentro da igreja, a ver esse tipo de coisa. Pessoas que não perdoam, pessoas que não liberam o perdão. Pessoas que preferem viver na amargura. Porque tem muitas pessoas que vivem na amargura, que são amarguradas, que o coração é fechado. Diz que não vai fazer e não faz. Pessoas que criam raiva do outro, do irmão, sem nem ter para onde criar raiva. Às vezes só do irmão respirar eu já tenho raiva daquele irmão. Às vezes pelo irmão louvar melhor eu tenho raiva daquele irmão. Às vezes pela pregação eu tenho raiva daquele irmão, não gosto daquele irmão. E o perdão que a gente tanto prega está onde? O perdão que a gente tanto quer está onde? Porque se no momento que a gente quer receber perdão, imagina a gente agir com uma pessoa, com o esposo, com a esposa dentro de casa. A gente feriu o nosso esposo, ou os esposos feriam as suas esposas. Aí pedir perdão e a esposa diz, eu não vou te perdoar, eu não quero saber de você. Imagina a dor que é. Porque a pessoa está ali convivendo com o outro todo dia, está ali fazendo tudo um para o outro, convivendo junto, e o outro fala, eu não vou te perdoar. Eu não quero saber de você, eu não quero olhar na sua cara, você não presta, eu não te perdoo de nada. Então imagina se a gente ouvisse isso do Senhor. Imagina no momento que a gente errasse, que a gente caísse, que o Senhor visse lá de cima e a gente fosse pedir perdão a Deus e Deus falasse, eu não sei, então eu não quero perdão
seu. Você não merece meu perdão. Mas o Senhor, Ele age de misericórdia para com nossas vidas. A gente não merece o perdão, mas o Senhor, Ele é misericordioso e Ele nos perdoa. Porque se a gente for colocar no papel, se a gente for parar para pensar e analisar tudo que a gente faz de errado perante o Senhor, não se compara com o que o irmão fizer contra a nossa vida. Eu vi um vídeo muito bonito, muito interessante de um cristão. Ele era um pastor e ele estava numa audiência e tinha um serial killer que tinha matado uma de suas filhas. E as pessoas chegavam lá e começavam a xingar: eu quero que você morra, eu quero que você vá para o inferno, eu quero que você apodreça no inferno, você não presta, você é um desgraçado, você é um demônio. E xingava ele todo. E sabe o que é que ele fazia? Ele ria, começava a rir das pessoas, começava a tirar chacota. Começava ali a se ensoberbecer, achar que ele era o tal. Mas diz que esse pastor, quando ele chega, ele começa a falar: você matou a minha filha, você assassinou a minha filha. Eu poderia fazer como todas essas pessoas fizeram com você, te xingar, dizer que você vai para o inferno, que você não merece. Mas hoje a palavra que eu tenho para você é: eu te perdoo em nome de Jesus, porque eu creio que o Senhor, Ele me perdoou também, e por isso eu tenho que liberar o perdão para você. E no momento que o pastor ele fala isso para esse homem ele começa a chorar. Então dizem que pessoas psicopatas, elas não têm sentimento. Mas quando o Senhor, Ele quer agir, quando o Senhor, Ele entra, não existe psicopata, não existe serial killer, não existe assassino, não existe ladrão, não existe drogado, não existe ninguém que possa impedir o agir do Senhor. Então eu acredito que, independente do que ele fez lá no passado, o perdão que esse homem ele liberou para este homem impactou no coração dele, e o Espírito Santo ele trabalhou ali naquele momento. Então imagine o que o perdão que a gente libera para o outro não pode fazer, não pode impactar na vida do outro. Que às vezes tem pai, tem mãe, tem pessoas, tem irmãos que estão presos nas drogas, na bebida, na prostituição, estão presos, prisioneiros de Satanás. E às vezes a chave para a libertação, a chave é Jesus. Mas às vezes Jesus ele nos dá essa chave, Ele nos dá essa chave para que a gente venha trabalhar. E quantas vezes nós não queremos trabalhar? Hoje, se a gente for parar para pensar quantas pessoas morreram e não liberaram o perdão, e quantas pessoas ficaram na terra e hoje sofre todos os dias porque o outro morreu e a pessoa que ficou viva não liberou o perdão. Então que a cada dia a gente venha aprender a amar, a cuidar, a querer o bem, a querer que aquela pessoa seja salva, seja liberta. Não querer ser orgulhosos, ser egoístas, porque isso só vai nos afundar. Isso vai matar o outro, mas também vai nos matar. Porque uma coisa que eu aprendi é que aquele que não perdoa é como se fosse um doente, como se fosse uma doença que adoece a outra pessoa. O que não perdoa age como uma doença, como um câncer na vida do outro também. Não é só aquele que não quer perdoar também, mas é aquele que não perdoa. É como uma doença, é como um doente. Eu não perdoo e vai adoecendo a vida dele e a vida da outra pessoa. Isso já é terrível para aqueles que estão lá fora. Imagina para aqueles que estão aqui dentro, que conhecem a palavra, conhecem o Evangelho, conhecem o sacrifício que Jesus ele fez para que hoje a gente venha ter o perdão do Senhor. Então que o nosso coração venha se aquebrantar para as vidas. Porque através da nossa vida o Senhor ele quer libertar outras vidas. Mas para outras vidas serem libertas é necessário que a gente se liberte também. Libertação não é só libertação de fornicação, de prostituição, libertação de pornografia. Não é só isso libertação. É libertação da alma, é libertação da falta de perdão que a gente não dá, do coração endurecido, da amargura que a gente carrega, do peso que a gente carrega de estar arrastando uma pessoa a todo momento da nossa vida. Tem pessoas hoje que ela não vive feliz. Tem pessoas que ela não tem uma vida feliz com a família, porque ela não libera o perdão, porque ela não perdoa. Ela prefere morrer seca, mas ela não perdoa. Eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar minha esposa, eu não vou perdoar meu marido, eu não vou perdoar minha mãe, eu não vou perdoar meu pai, eu não vou perdoar meu irmão, eu não vou perdoar minha irmã, eu não vou perdoar ninguém. Porque ninguém acha que em algum momento a gente não vai precisar de perdão, porque a gente precisa todos os dias. Deus ele nos perdoa todos os
dias. A gente pega a todo momento, a cada momento, e o Senhor Ele nos perdoa, e a gente quer se colocar numa posição de ser melhor, de ser maior que o outro. O tema diz: deixando o passado que condena o seu irmão, para que você não seja condenado. Então, se eu não perdoo meu irmão, é só meu irmão que vai ser condenado? Eu também vou ser condenada, porque a palavra do Senhor fala: se você não perdoar o seu irmão, eu, Senhor Deus, eu não vou te perdoar. Porque do mesmo jeito, da mesma sequência que a palavra fala, ama o teu próximo assim como tu ama a ti mesmo, a palavra vai deixar bem claro: se você odeia o teu irmão, se você não perdoa o teu irmão, eu também não vou te perdoar. E você está dizendo que você se odeia, que você não se perdoa. E quando você fala isso, você está dizendo: eu não amo o Senhor, eu não quero saber de Deus. Porque Deus Ele não faz acepção de pessoas. Aleluia, Deus. Deus Ele pode sim perdoar um assassino. Deus Ele pode perdoar um prostituto, uma prostituta, um drogado. Deus Ele perdoa sim. Mas é o nosso dever aqui na terra seguir os passos que o Senhor Ele seguiu. A palavra do Senhor vai dizer sobre a mulher adúltera. Diz que pega aquela mulher apanhada de adultério e traz ali até aqueles homens para serem apedrejados. Qual é essa palavra? Muitos pregam muito essa palavra. Eu acho bonita essa palavra e às vezes eu leio e eu acho ela muito bonita. A gente até prega. Mas será que a gente está se colocando na posição da mulher? Ou a gente está se colocando na posição dos fariseus com a pedra lançada? Então, muitas das vezes a gente não está se colocando. Por isso que é bom a gente analisar sempre o que a gente está lendo, sempre o que a gente está meditando na palavra do Senhor. Porque às vezes a gente acha que está falando para o irmão, mas está falando para a gente mesmo. Porque diz que aquela mulher foi apanhada em adultério e o povo estava lá e queria matar aquela mulher, queria apedrejar aquela mulher. E o que é que Jesus ele fala? Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Será que a gente se acha tão santo? A gente acha que a gente não peca tanto, de achar que o nosso irmão peca mais do que a gente? E às vezes o irmão que a gente não quer liberar o perdão, às vezes nem está tão escandaloso como a gente está. Às vezes a gente está pior. Mas a gente quer achar que a gente está melhor, que a gente está mais santo, que a gente está mais próximo do Senhor. E às vezes o irmão está ali esperando só você chegar ali para liberar o perdão. E às vezes a gente não tem essa atitude. Mas a gente vem entender que para vidas elas serem transformadas serem transformadas no mundo, na nossa família, na nossa parentela, é necessário que a gente venha ter essa libertação. Então, como eu falei, a falta de perdão ela prejudica o desenvolvimento espiritual. Quantas pessoas hoje não conseguem ser batizadas no Espírito Santo? Por quê? Porque não liberam o perdão. Tem algo lá dentro. Até diz que perdoou, mas todo dia lembra: eu perdoei, mas todo dia aquela irmã fez aquilo ali comigo. Eu perdoei, mas eu lembro daquele dia que o irmão falou isso e isso comigo. Eu perdoo, irmão, eu te perdoo. Aí quando chega, vira as costas: eu perdoei, mas Deus sabe como é que está meu coração. Tem pessoas que falam assim: eu perdoei, mas Deus sabe como é que está meu coração. Não perdoa ainda. Mas o perdão, para ele ser perdão, é necessário ser esquecido. Assim como o nosso pecado, quando a gente se batiza, os nossos pecados são jogados no mar do esquecimento. É necessário que a gente venha fazer o mesmo. Quando a gente perdoa o nosso irmão, a gente pega tudo aquilo que ele fez contra nós, ou tudo aquilo que a gente fez contra o irmão, e jogar no mar do esquecimento. Porque quantas vezes nós ferimos o outro, nós falamos palavras duras, nós ofendemos o outro, nós temos pensamentos facciosos que não é só no falar, mas pensou, desceu pro coração, já pecou. Tempo da graça, pensou, já pecou. Imagina só da gente pensar mal do nosso irmão, já ser pecado. Mas a gente só pensar, ter ira, raiva no coração, ali já tem que haver uma liberação de perdão. Mas eu não falei nada não, eu só pensei isso do meu irmão, mas já tem que liberar perdão. Já pensou, já pecou. Quantas vezes nós fazemos isso? A gente até fala: o povo de lá de fora é pior, que o povo mata porque de R$1, o povo agride, o povo mete o pau no outro e xinga e faz e acontece.
E quantas vezes nós estamos aqui dentro da igreja, mas o pensamento é desejando a morte do irmão. Eu desejo desejando a morte do irmão, desejando a queda do irmão, a todo momento ali, procura uma falha, falhou, aí começa a apontar o dedo, começa a apedrejar, começa a dizer, o irmão falhou, vai cair, não vai prevalecer. Às vezes o que está lá fora tem mais até atitude. Brigou ali no momento, bateu, se acabou, fez, aconteceu, mas teve atitude, pelo menos, mostrou na cara quem ele era. Eu sou isso aqui, eu se mexer comigo, eu bato logo. Mas tem gente que está dentro da igreja, mas o pensamento é só para matar o outro. Tem gente que olha para o irmão com olhar de morte, com olhar de assassino, com olhar de homicida. Porque aquele que não libera o perdão, aquele que tem raiva, que tem ira no coração, é assemelhado a um homicida. Não é eu que falo, é a palavra do Senhor. É homicida, é assassino, assassino de irmão. Não, tem muitas igrejas que a gente vê pessoas, um xingando o outro, um se levantando contra o outro, irmãos contra irmãos. Mas o povo lá fora, que nem a gente ora todo dia, que exemplo de integridade e ética. Que exemplo nós vamos dar para aqueles que estão lá fora sobre perdão se a gente não perdoa? Que exemplo a gente vai dar para aqueles que estão lá fora sobre misericórdia se a gente não tem? Sobre compaixão se a gente não tem? Sobre benignidade se a gente não tem? Sobre paz que a gente não tem? Seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que paz é essa que nós estamos carregando? Será que é a paz mesmo do Senhor? Ou será que é a paz, a falsa paz? Que nós até dizemos, eu tenho paz. Mas não existe paz se a todo momento a gente está com a ira no coração. A todo momento nosso coração está ali apertando, angustiado. Se a gente vê, eu sou prova viva, se a gente vê uma pessoa depressiva o tempo todo, angustiada, entristecida, irada, pode saber, tem alguma ira ali, alguma falta de perdão ali no coração. Se vê uma pessoa depressiva, a maioria dos depressivos hoje em dia acha que é neurológico, que é psiquiátrico, que é coisa da cabeça, é psicológico. Mas às vezes é algum trauma que aconteceu na infância. Meu pai me xingou disso, minha mãe me bateu disso, fizeram isso comigo. Segura! Aí não esquece, aí aquilo vai ali, na mente, e a pessoa ali vai criando aquela depressão dentro de si, porque pela falta de perdão. Eu não perdoo, eu lembro todos os dias. Se a pessoa lembra todos os dias do que o irmão fez de ruim contra a nossa vida, ou se o irmão lembra do que a gente fez contra a vida dele todos os dias, e todos os dias ele lembra, ele replica, ele fala, e ele ali não consegue ter uma boa convivência mais com aquele irmão, pode saber que ali não houve, nunca teve perdão. Por mais que a pessoa tente se enganar, por mais que a gente tente se enganar, nunca houve perdão. Então, que a gente vem aprender com a palavra do Senhor, que para a gente estar próximo de Deus, é necessário a gente amar mais e perdoar mais. E nem eu falei aqui que muito ama, muito perdoa. Se a gente tem dificuldade de perdoar, a gente tem dificuldade de amar. Não adianta dizer, tem pessoas que falam, eu amo, eu sou o amor em pessoa, eu amo, eu cuido, eu abraço, eu faço, mas não fala nem com a mãe, não fala nem com o pai, não fala com a família. Então, hoje para eu estar falando isso aqui, para eu estar pregando isso aqui, foi necessário haver uma libertação dentro de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi necessário haver uma libertação, uma liberação de perdão, umas liberações de perdão. Não é só um perdão para um, só para quem eu quero, é para todos. Aleluia. Ainda que a pessoa não queira, mas se a pessoa não quiser, você fez a parte, a pessoa vai prestar conta com Deus. É que nem eu falei aqui na palavra do Senhor. Como tratar os que erram. Se teu irmão pecar contra ti, chama ele. Olha, irmão, o Senhor fez isso pra mim, você fez isso pra mim, eu não gostei, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Mas o irmão prevalecer, continuar, ainda querer ali te machucar, te ferir, chama mais testemunha. Se ainda perante as testemunhas ele não mudar, chama a igreja. Se não mudar, trata como gentil, como publicano. Porque o perdão não deve ser limitado, mas o perdão ele tem limite. Aleluia. Não quer dizer que você vai perdoar, aí aquele irmão todo dia ali te ferindo, te afligindo, aí fala mal de você, levanta a calúnia, falso testemunho, te envergonha.
Você vai abraçar, vai beijar, vai fingir que é um mar de rosas. Você vai perdoar. Você não vai lembrar do que ele fez contra você, mas entregue nas mãos do Senhor. Diga ao Senhor: eu perdoei o meu irmão. Eu liberei o perdão para o meu irmão, mas o meu irmão continua me afligindo. Coloca nas mãos daquele que pode salvar e daquele que pode destruir. A igreja glorifica, amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem muitos casamentos hoje Olha aí. que não conseguem ter um bom casamento, não conseguem ser feliz. Parece Não conseguem ser feliz. Por quê? Porque não liberam perdão. Porque as circunstâncias, as brigas, tudo isso, eu tô cansado, todo dia briga, todo dia discute, eu não vou mais perdoar, eu já cansei de perdoar, eu já cansei de falar, de conversar. Mas é necessário, ainda que doa, ainda que a pessoa tenha te afligido, ainda que a pessoa tenha te maltratado, mas perdoe, porque Deus, através desse perdão, Deus ele vai visitar essa pessoa e Deus ele vai trabalhar na vida dessa pessoa. Aleluia. Porque às vezes é isso que o inimigo ele faz. A pessoa já é irada. Tem pessoas que já é irada, já tem raiva, já tem rancor, já tem ódio, já tem tudo. Aí se levanta contra o irmão. Aí se levanta o irmão, em vez de acolher, em vez de perdoar, em vez de dizer ao irmão, não é assim não. Ao irmão xinga, ao irmão fala mal, ao irmão exclui. Eu não quero saber de você, eu não quero te ver. Em vez daquela pessoa, o coração daquela pessoa se quebrantar, o coração endurece mais ainda. E diz, eu já sou um desgraçado, eu já não presto mesmo. Aí o irmão já me falou isso, só reforça que eu não presto. Mas foi como eu falei aqui, a atitude do pastor perante o juiz, perante o tribunal, perante aquele assassino. Você matou a minha filha, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Então imagina uma pessoa que ali, quando todos estavam julgando, ele estava rindo, mas quando ele recebeu o perdão, ele não conteve as lágrimas. Às vezes a gente não vê. Às vezes a gente pede perdão e a gente não vê. Às vezes a gente acha que aquilo ali nem serviu, que a pessoa nem ligou. Mas quando a pessoa chega lá no oculto, chega lá no quarto, no banheiro, onde ninguém mais vê, aquela pessoa começa a chorar. O Espírito Santo começa ali a incomodar. Você errou com aquela pessoa, ela te pediu perdão. Você errou, você tem que liberar o perdão. A mesma da hora. Olha aí. Então é necessário que a gente venha aprender isso com Jesus. Porque Jesus, ele não olhou para nossos erros, ele não olhou para quem a gente era, o quão desgraçado a gente era, o quão miserável a gente era. Ele só disse, eu quero aquele povo, e eu vou perdoar aquele povo. Obrigado, Jesus. E eu vou morrer, eu vou me sacrificar por aquele povo. Glória a Deus. Então é necessário que a gente também venha se sacrificar pelo irmão. Não adianta a gente pensar que somente por a gente não querer liberar o perdão, que o nosso irmão vai ficar acorrentado. A nossa vida também vai ficar acorrentada. Nós também vamos ficar acorrentados. A nossa mente vai ficar acorrentada. A gente não vai ter paz. A gente não vai conseguir se comunicar com o Senhor, porque sempre vai haver um peso, sempre vai haver um empecilho, sempre vai haver uma barreira. Então que hoje a gente venha entender que para a gente estar perto de Deus é necessário a gente acolher o nosso irmão, é necessário a gente amar mais, perdoar mais, desenvolver o perdão. A gente vê, porque tem muitas pessoas que estão passando por um momento da vida que ela não sabe como reagir. Tem pessoas lá fora que não sabem como reagir. Tem parentela familiar nossa lá fora que não conhece o Evangelho, que não sabe como reagir, e às vezes se levanta, fala coisas contra a nossa vida, contra nós, que nos entristece, nos magoa, mas nós somos conhecedores da palavra. Mesmo com esse levante, mesmo com as palavras, mesmo com tudo que a gente ouvir, mesmo que a gente nem nasceu, não tinha nem nascido, eu era uma criança, eu não entendia nada, eu não tenho que perdoar. E muitas vezes eu pensava assim, eu era só uma criança, para que eu vou perdoar se o erro foi dele? É assim mesmo. É ele que tem que me pedir perdão. São eles que têm que me pedir perdão. E quantas vezes nós pensamos desse jeito, muitas pessoas pensam desse jeito. Eu era uma criança, eu não tinha nem nascido, a minha mãe me abandonou, o meu pai
me desprezou, mas a palavra de Deus, ainda que sua mãe te despreze, ainda que seu pai te despreze, ainda que eles te abandonem, eu não vou te abandonar e nem vou te desprezar. Oh, glória. Então, é necessário que a gente venha entender o quão profundo é o perdão, porque a gente não vê no físico, muitas das vezes, até, às vezes demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, meses, demora anos, a gente não vê no físico, mas no espiritual já está trabalhando, já está acontecendo. Nossa, levanta. Então, a palavra de Deus, ela vai nos dizer aqui: sejam misericordiosos e perdoem uns aos outros. Deixe o passado que condena o seu irmão para que você não seja condenado. É só o nosso irmão da igreja? Mas é aqueles que estão lá fora também. É o nosso vizinho, é a nossa vizinha, é o nosso sogro, é o nosso genro, Olha aí. olha a genra. Ô, glória! É todas essas pessoas que muitas das vezes a gente acha que não merece perdão porque não serve ao Senhor. Mas justamente por a gente servir ao Senhor, a gente tem que entender que Deus, Ele quer que a gente haja dessa maneira para com os outros. Sejam benignos, misericordiosos, demonstre amor. Eu sou amor, eu sou Deus do amor. Se a gente serve o Deus do amor, a gente tem que ser amor também para aqueles. Aleluia. Se Deus, Ele demonstra o seu amor para com todos, então a gente tem que ser como Jesus. A gente fala sempre, a gente tem que andar como Jesus andou. Nós temos que se assemelhar ao nosso Jesus. Mas é em tudo, em todos os aspectos. Jesus, Ele vai fazer acepção? Eu vou me assemelhar ao Senhor só nos dons. Eu vou me assemelhar ao Senhor só na palavra, só no louvor. Eu vou me assemelhar ao Senhor só no que eu quero, que eu acho que é proveitoso para mim. Mas que a gente venha entender que o Senhor, Ele desceu, Ele veio, Ele se humilhou e liberou o perdão. E às vezes nós não queremos se humilhar, porque a gente acha que é muita humilhação. É muita humilhação eu ter que pedir perdão. É muita humilhação eu ter que perdoar o meu irmão. Perdoa, irmão, crente. Mas é necessário que a gente venha entender que o Senhor, Ele fez isso tudo para hoje a gente estar aqui, para hoje a gente estar servindo ao Senhor, para hoje a gente ser transformado. Teve que haver um perdão. Para a gente estar na presença do Senhor, hoje teve que haver um perdão dEle. Amém? Então que a cada dia nós venhamos perdoar aquele que nos feriu e pedir perdão para aqueles que a gente fere também. A gente nem sempre a gente é a vítima. Às vezes a gente é o próprio causador da dor do outro. Dá força, Jesus. Dá força esse varão aí. Em nome de Jesus, amém? Então, a palavra de Deus, ela vai nos dizer aqui que o perdão, para ele ser perdão, é necessário ter amor. Não adianta eu dizer que eu perdoo meu irmão e eu não amar o meu irmão. Eu perdoo, mas eu não aguento nem olhar para a cara dele que já me sobe uma raiva, já me sobe uma ira. É por isso que faça amor aí, pai. Então, isso serve tanto para mim como para outros. Aqueles que estão recebendo essa palavra, que não venha ir como se fosse uma palavra de afronta, mas como uma palavra de restauração, uma palavra de cura, cura da alma. Nós todos os dias precisamos buscar essa cura na nossa alma. Eu recebo essa palavra. Essa transformação na nossa alma. O rancor, a mágoa, só vai nos levar a mais dor. Amém? Então que cada dia que a gente venha liberar o perdão para o outro e deixar o passado do irmão e viver feliz em Cristo Jesus. Amém? Amém. Peço que os irmãos se coloquem de pé.